A paz de Deus a todos. Eu me chamo Emerson, sou residente da cidade de Marília. Estou deixando gravado esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Hoje é dia 4 de outubro de 2022 e o Senhor, por graça, misericórdia, ao ouvir os testemunhos do canal Comunhão com Deus, me fez sentir de contar uma obra que o Senhor fez na nossa família, nas nossas vidas. Sou hoje morador da cidade de Marília, São Paulo, e quando criança residia na cidade de Osasco, bairro Munhoz Júnior. Creio que muitos daquela localidade, se ouvir esse testemunho, sabe onde é essa localidade. E o Senhor se agrada de que a gente sempre renova essas obras, irmão, que o Senhor faz, Então, o Senhor tocou fortemente no coração de contar essa obra que o Senhor fez, na verdade, na vida de um irmão meu. Era rapazinho ainda, eu de 18 anos, Estava na fase do exército, inclusive estava trabalhando no quartel de Quitaúna. E eu tinha um irmão que já é falecido hoje, o Senhor recolheu para o seu reino de glória. Mas naquela época ele era um criminoso, um bandido, Era traficante naquela localidade. E o Senhor, por diversas formas de trabalhar nas nossas vidas, irmão, a gente vai entendendo com o tempo, quando a alma pertence a Deus, a forma que o Senhor quer trabalhar. Eu também ainda não era batizado, era muito novo, mas os meus pais já eram conhecedor da doutrina da congregação. E aquela parte desse meu irmão, ele morava no fundo da casa dos meus pais. E aquela vida, irmão, que a gente já sabe, é conhecedor, uma vida de farra, algazarra, bebedeira, vício, bandidagem, muita criminalidade. Então a gente também estava exposto. A nossa casa era na frente e a dele era no fundo. Eles passavam por dentro do nosso quintal, aquele monte de homens viciados, trocando coisa por droga, comprando. Era noite e dia aquilo, irmão. E aquilo incomodava a minha mãe e meu pai, E trazia um certo risco, inclusive, para nossa casa. Chegou um tempo que o Senhor tomou uma decisão de operar na vida desse meu irmão. Ele saiu um dia para fazer algumas coisas lá de costume dele e foi preso num determinado lugar com outro rapaz e foi para o Carandiru. Naquela época aquele presídio ainda estava em funcionalidade, E ali esse meu irmão, ele passou por mais ou menos em torno de 5 anos, irmãos. Não aceitava visita de ninguém que falava sobre Deus. Inclusive minha mãe e meu irmão um dia tentou visitar ele e falou: se vir falar de Deus aqui, nem precisa vir. Era um coração duro, um coração que rejeitava a palavra, que rejeitava a fala de Deus. Um dia antes dele ser preso, a minha cunhada congregou com a minha mãe, que minha mãe convidou ela, Minha mãe sempre falando das coisas para eles, de Deus, mas ele rejeitava. E minha cunhada, o dia que ela deu ouvido, congregou com a minha mãe. Ele, sabendo disso, ele chegou a agredir ela, Fisicamente, ele agrediu ela, porque ele falou que ele, perdão da palavra, irmão, como é que eu faço as minhas correrias e você dá meu dinheiro para aqueles pastorzinhos? Na cabeça dele era assim que ele entendia, irmão. Mas o Senhor é grandioso, poderoso e é cheio de misericórdia, irmão. Graças a Deus o Senhor tem olhado para nossas vidas com a sua misericórdia, tem feito nós ser conhecedor da graça. E o Senhor, vendo aquela parte, irmão, no coração da minha cunhada, de querer talvez a salvação. Lembro eu que a mãe dela também era muito idólatra, a mãe dessa minha cunhada, trabalhava com bastante coisa de joia, bijuteria. Ela era todo cheio daqueles apetrechos no seu corpo e guia de alguns espíritos de centro, aquelas coisas que ela usava. E a minha mãe, conversando com ela, partiu. Quando ele partiu, que ele foi preso, irmãos, que ele ficou no presídio, a minha cunhada começou a congregar com frequência e buscava a palavra. E após 5 anos, esse meu irmão, já naquele presídio, a gente foi perceber, descobrimos, irmão, que ele estava
como ele saía muito, naquela época tinha essas algazarras na rua que ele fazia, traía muito a esposa, o Senhor permitiu dele contrair o vírus do HIV. Aí lá se manifestou mais forte esse vírus do HIV, né? E um dia minha mãe buscando a palavra junto com essa minha cunhada, conversaram, a minha cunhada essa cunhada minha não estava, perdão. Ela foi buscar uns dias antes com a minha mãe, buscando sempre a palavra. Um dia ela ficou, porque ela ia visitar meu irmão no domingo. E no sábado o senhor mandou na comum, ali no Munhoz Júnior, cidade de Munhoz, para quem conhece, que o senhor ia pegar o que era dele. Se precisasse virar o caldeirão do inferno, ele virava, mas o que era dele ele ia tirar de lá de dentro. Bendito é o nome do Senhor. E o senhor se agradou, irmão, lembrar do meu irmão mesmo, cheio de falta, cheio de deficiência na sua alma. O senhor foi misericórdia, ouviu a oração da minha mãe, ouviu a oração da sua esposa, que ainda nem era batizada, irmãos. E ali o Senhor fez essa obra de colocar ele em liberdade. Foi um movimento muito rápido e estranho, irmão, que o Senhor mandou aquela palavra 12 de Atos, libertação de Pedro na prisão, né? Pedro é livre da prisão. E o Senhor colocou um movimento, naquele fim de semana, um juiz assinou o habeas corpus do meu irmão, colocou ele em liberdade no domingo, irmão. A gente já viu que era uma obra de Deus, porque ninguém faz isso, nenhum juiz assina papel nenhum de domingo. E esse meu irmão saiu, veio para casa. Foi uma surpresa muito grande para todos que não sabia que ia ter essa reviravolta, né, vinda de Deus, da parte de Deus. Esse meu irmão já se prontificou, já na inocência dele, já pensou que ia voltar para o mundo com aquela vitalidade dele, de fazer as coisas dele. Mas o Senhor permitiu que o corpo dele começasse a sentir a enfermidade do HIV. Ele ficou 2 meses bem na rua, já começou a mexer com as drogas de novo, vender, trabalhar daquela maneira. Mas o Senhor colocou um limite para ele, irmão. Ele não aguentou mais andar, já começou a ficar fraco, já começou a ficar acamado. O seu corpo já tinha se consumido, praticamente ficou muito magro, né? E percebendo ele, irmãos, que o corpo dele estava sofrendo as enfermidades da terra, irmão, essa parte da questão do HIV, ele começou, de alguma maneira, não sei como que veio na mente dele, ele começou a ouvir mais falar, né? Estava na casa da minha mãe estava cuidando dele, junto com a minha cunhada. Ele começou a dar mais ouvido para as coisas de Deus, minha mãe conversava com ele e ele pediu um dia, então eu quero congregar. Foi feito assim, então, irmãos, levaram ele para congregar. Ele congregou alguns dias, né? Lembro que ele foi congregar alguns dias. E nesse intervalo desses dias, o Senhor tocou com alguma palavra no coração dele e ele pediu o batismo, irmão. Ele falou, quero me batizar. Foi uma surpresa muito grande para nós que não entendeu, porque ele era um homem que sempre rejeitou até falar, né, irmãos, para ele. E foi feito um batismo lá no quilômetro 18, uma glória, coisa mais linda, irmão. Que foi uma festa, ele não conseguia, ele foi levado de cadeira de rodas, o irmão fez a cadeirinha, desceu ele nas águas. O Senhor visitou muito a igreja aquele dia, um homem que sempre rejeitou a obra, desceu daquela maneira e saiu diferente, irmão. O Senhor já tinha convertido o coração dele, colocou ele nas águas, o Senhor chamou ele nessa graça. E pouco tempo depois, irmão, para nossa surpresa, a gente às vezes espera uma libertação na carne, mas o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, irmão, sabe do coração do homem. E o Senhor, um pouquinho antes, a mulher que eu comentei, a mãe da minha cunhada, que eu falei que usava umas guias, um monte de vaidade, corrente, brinco, aquelas coiseiras todas, ela chegou a comentar um dia. O nome dele era Orlando, o apelido dele era Sarrafo. Ela mesmo comentou assim, falou, se o Sarrafo batizar na igreja de crente, eu também vou ser crente. Então foi como se fosse um desafio, né, irmão, para ela, né? Falou, eu duvido que ele seja crente, se ele for crente, eu também vou ser. E o Senhor ouviu, irmão, aquela parte daquele desafio, vamos falar do ser humano, que é incrédulo e não tem entendimento, né, irmão? O Senhor se agradou do meu irmão naquele dia que ele pediu o batismo, concedeu para ele. E por surpresa nossa, pouco tempo depois, menos de um mês, o Senhor chamou a mãe dessa minha cunhada, chamou a minha cunhada também, chamou um sobrinho deles, né, que era um sobrinho da minha cunhada, um menininho, um rapazinho do irmão dela,
Um dos irmãos dela, quando também contemplou essa parte, o senhor chamou, então o senhor fez uma obra muito grande lá já. E a enfermidade continuou, irmão. Em menos de 3 meses, o senhor se comprazeu em recolher o meu irmão. Não teve tempo praticamente de se levantar e fazer nada, mas foi para o hospital. Vou resumir bastante, irmão, porque já está em 10 minutos esse áudio. Então o senhor se comprazeu nesta parte, e quando ele estava internado, o senhor mandou um irmão, o senhor disse que deu uma revelação para o irmão da Bahia, para ir aparecer lá e procurar ele nesse hospital. Estava com meu pai, já com meu cunhado lá no quarto. Veio um irmão da Bahia que disse que o senhor mostrou que ele tinha que estar ali com ele. Já foi um sinal que o senhor também estava operando, irmão, na vida dele, entendeu? Achei alguma confirmação que ele deve ter pedido, creio eu. Se ele pediu alguma coisa para Deus, só ele e Deus que vai saber, né, irmãos? E nessa parte, quando o senhor recolheu ele, foi um velório muito bonito, irmão. Por ser recente, assim, de chamado na graça, foi muita irmandade. Naquela época podia se ajoelhar nos velórios, né? Foi no velório municipal ali de Osasco. Ficava ali no Helena Maria, então teve muita irmandade. Foi um velório bem misturado, irmão, porque como ele era muito conhecedor do povo mundano, dos homens, daqueles homens, e então tinha bastante irmãos, servos de Deus, e tinha muito homem criminoso da época dele que conheceu ele. E ali o senhor também fez um movimento muito bonito, que na palavra do funeral dele, o senhor mandou aquela palavra 3 de Eclesiastes, um tempo determinado para todas as coisas, né? E ali tinha um homem que eu conheci, eu via esse homem, irmãos, quando eu era rapaz. Ele era um cameraman do SBT. Ele vivia jogado, ele era cliente do meu irmão de vício, de drogas, né? Ele vivia jogado na sarjeta. Eu já cansei de ver aquele homem deitado na rua, irmão, na sarjeta, drogado, bêbado. E ele foi, né, no velório do meu irmão porque ele conhecia ele. E lá o senhor falou assim na palavra: um dia é um dia de cada, né? E tudo no seu dia tem o tempo de Deus, um dia após o outro, né? O irmão dava de exortar assim, que tudo era no tempo de Deus. Falou assim ainda: esse homem, o tempo dele na terra se findou, mas o seu pode estar começando dentro da minha graça. Se você crê que eu sou o seu Salvador, eu faço uma obra na sua vida e mudo. Como eu mudei a vida dele, um dia você pode entrar no meu reino de glória. Assim foi, né, irmãos? Aquela palavra, assim, para quem entendeu, cada um pegou a sua parte, seu pedaço. E isso eu fui crescendo, ficando rapaz, né? Foi passando, a nossa vida passou, mas o operar de Deus ainda funcionava, irmão, através dessa obra. Muito tempo depois, eu já casado, o Senhor abençoou de me chamar também na graça, aqui na cidade de Marília. O Senhor me deu o dom da música, a oportunidade de estar dentro da orquestra do Senhor. Hoje eu toco. E um dia eu fui para lá, para São Paulo, para visitar meus irmãos, né, os que estão lá, meu pai e minha mãe. Senti de congregar naquela comum, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Então, quando eu sentei na orquestra lá no fundo, porque eu toco baixo, toco tuba, eu vi aquele servo de Deus sentado com um trompetinho bonito, irmão, brilhava que nem uma joia, sabe? Quando eu olhei, não acreditei, irmão, comecei a chorar. O Senhor me visitou muito. Sabia que era aquele homem que eu via jogado na sarjeta, que era cliente do meu irmão que estava no velório dele. Então ele creu naquela palavra e eu abracei ele muito forte. Ele falou: o Senhor me converteu no velório do seu irmão. Eu falei: eu sei. Eu imagino, se você está falando, eu creio, irmão. Foi uma glória, irmão, saber que ele acreditou na palavra. E no velório do meu irmão, o Senhor fez uma obra na vida dele, chamou a esposa. Estava todo contente em servir a Deus naquele dia, junto com ele, tocando o nosso instrumento e louvando e glorificando esse Deus. Essa é a parte que eu queria relatar, deixar de testemunho. Perdoa a emoção, irmão, que não tem como a gente lembrar disso, não engrandecer e glorificar esse Deus que é digno de louvor e honra e glória. E deixo relatado essa obra, né? Deixo relatado essa parte desse testemunho com gratidão, exaltação somente ao nome do nosso Senhor, que é o único que é digno de toda honra e toda glória. Por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém.